Você já parou para pensar em quantas vezes deixou que uma emoção momentânea tomasse o controle da sua vida? Quantas palavras foram ditas que você depois quis apagar? Quantas decisões foram tomadas no calor do impulso e se tornaram cicatrizes no futuro? A verdade é que muitas vezes não é o mundo que nos perturba. Somos nós que entregamos o controle de nossas emoções, como quem entrega as chaves da própria casa a um estranho. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para recuperar essas chaves? Um caminho que te permite não apenas sobreviver ao caos do mundo, mas caminhar por ele com firmeza, serenidade e clareza? Os antigos filósofos estoicos sabiam disso. Eles sabiam que dominar as emoções não é reprimir o que se sente, mas aprender a compreender, interpretar e responder ao que se sente. É sobre transformar reações impulsivas em ações conscientes. E isso, meu amigo, é o início de uma liberdade real. Imagine acordar todos os dias com a mente preparada para enfrentar qualquer obstáculo, sem ser arrastado por ondas de raiva, medo ou ansiedade. Imagine observar seus próprios sentimentos como quem observa nuvens passando no céu, reconhecendo sua presença, mas sem se apegar a nenhuma delas. Esse é o poder da gestão emocional estoica. E hoje eu vou te mostrar como cultivar isso na sua vida. Tudo começa com uma prática simples, mas transformadora: a premeditação dos males. Os estoicos a chamavam de premeditatio malorum. Ela consiste em, todos os dias antes de começar suas atividades, refletir sobre os possíveis desafios, perdas ou frustrações que podem surgir. Não para atrair desgraças, como muitos pensam, mas para se preparar emocionalmente para elas. O objetivo é que, quando algo difícil acontecer, e vai acontecer, você não seja surpreendido, mas sim esteja pronto. Ao imaginar com clareza os possíveis percalços do dia, você já os enfrentou mentalmente antes que sequer aconteçam. Isso reduz o impacto emocional e te dá espaço para agir com razão, não com impulsividade. E é justamente esse espaço entre o estímulo e a resposta que separa os sábios dos impulsivos. Outro princípio fundamental do estoicismo é o desapego emocional. E atenção, desapego não é frieza, não é se tornar indiferente como uma pedra. É amar, se importar, desejar, mas sem se prender. É compreender que tudo o que temos hoje pode nos ser tirado amanhã. Pessoas, bens, status, saúde, nada é garantido. E é por isso que os estoicos praticavam o desapego como um exercício diário de liberdade. Quando você entende que nada é permanente, aprende a saborear o presente sem ansiedade. Você vive mais leve, mais grato e, acima de tudo, mais preparado. Porque a dor da perda nasce, muitas vezes, da ilusão de permanência. O estoico, ao aceitar a impermanência, se torna inabalável. Mas, para seguir esse caminho, é preciso também cultivar a autossuficiência emocional. Em um mundo que constantemente tenta nos fazer depender da validação externa, da opinião dos outros, da aceitação alheia, o estoico olha para dentro. Ele entende que sua paz não pode estar nas mãos de ninguém além dele mesmo. E isso não é isolamento, é empoderamento. A autossuficiência emocional nasce quando você para de terceirizar sua felicidade. Quando você decide que sua paz não será mais negociável, que seus sentimentos não vão mais depender do humor dos outros, das notícias do dia ou dos aplausos da plateia. É olhar no espelho e saber: sou responsável por mim mesmo. Claro, isso não significa que você nunca mais será afetado. Significa que, quando for afetado, terá as ferramentas para lidar. E aqui entra mais uma peça central do estoicismo: a razão sobre as emoções. A razão não é uma inimiga do coração, ela é seu guia. Quando você sente raiva, medo, ciúme ou euforia, não há nada de errado com isso. Sentir é humano, mas o que você faz com esses sentimentos é onde está o verdadeiro jogo. O estoico aprende a observar suas emoções como sinais. Ele pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Em vez de agir no impulso, ele reflete, analisa
e escolhe a resposta mais alinhada com seus valores. E essa prática se fortalece com um ritual poderoso, a reflexão diária. Ao final de cada dia, o estoico senta-se em silêncio, revisita seus pensamentos, emoções, erros e acertos. Ele não se julga, ele aprende, ele pergunta: onde reagi sem pensar? Onde agi com sabedoria? O que posso melhorar amanhã? Esse momento de introspecção é como afiar a espada da consciência. É ali, no silêncio da noite, que o caráter é lapidado. E quanto mais você pratica, mais claro se torna o seu caminho. Você começa a notar padrões emocionais. Começa a perceber que certas reações são sempre provocadas pelos mesmos gatilhos. E com isso, você começa a se libertar. O domínio emocional estoico não é sobre ser perfeito. É sobre ser consciente. É sobre caminhar com presença, com intenção. É sobre entender que a vida vai te testar, sim, mas você não precisa reagir como sempre fez. Você pode escolher. E nessa escolha, existe um poder que poucos conhecem. Agora, me diga, você está pronto para tomar as rédeas da sua mente? Para deixar de ser passageiro e assumir o volante da sua vida emocional? Se sim, então continue comigo, porque essa jornada apenas começou. Enquanto o mundo lá fora continua girando, barulhento, apressado, confuso, aqui dentro nasce um momento raro, quietude, um instante em que você se permite parar, respirar e olhar para si mesmo. É nesse silêncio, não no ruído, que as lições mais valiosas se revelam. É nesse ritual de autorreflexão diária que você começa a se tornar quem realmente está destinado a ser. Cada emoção que você sente é mais do que um simples estado passageiro. Elas são como mestres disfarçados, cada uma trazendo mensagens escondidas sobre quem você é, o que valoriza e o que ainda precisa compreender. Raiva, medo, alegria, tristeza. Nenhuma delas é acidental. Elas são sinais, faróis acesos indicando o caminho para dentro de si mesmo. Mas só enxerga quem para olhar. Só aprende quem escolhe escutar. Em vez de simplesmente reagir às emoções, o estoico faz uma pausa. Ele observa, pergunta a si mesmo: o que está por trás disso? Por que essa emoção surgiu? O que ela está me revelando sobre meus desejos, meus limites, minhas expectativas? Essa curiosidade interna transforma a emoção em informação. E esse é o segredo: tratar suas emoções como dados, como peças de um quebra-cabeça que, quando bem interpretadas, revelam um mapa preciso da sua alma. A frustração pode estar apontando para uma barreira que precisa ser superada. A tristeza pode estar revelando um apego que já não serve mais. A alegria, por sua vez, pode estar te mostrando algo que está em profunda sintonia com seu propósito. Quer entender esse mapa? Comece registrando suas emoções. Simples assim. Sempre que uma emoção intensa surgir, anote-a. Escreva o que sentiu, por que acredita que sentiu, qual foi sua reação imediata. Depois, pergunte-se: essa foi a melhor resposta que eu poderia ter dado? Como um verdadeiro estoico teria agido nesse momento? Com o tempo, você começará a identificar padrões. Vai perceber que certas situações sempre geram o mesmo tipo de reação. Isso é ouro. Esses padrões não são fraquezas, são trilhas para crescimento. São áreas da sua vida pedindo atenção, mudança ou fortalecimento. Esse processo não é fácil, requer coragem, porque você não estará apenas analisando emoções, estará se estudando com honestidade brutal. Será, ao mesmo tempo, o cientista e o objeto do seu próprio experimento. E vai doer, vai incomodar, vai confrontar. Mas esse desconforto é o que separa quem evolui de quem apenas repete os mesmos ciclos para sempre. A coragem, afinal, é uma virtude estoica. E se existe uma forma verdadeira de honrá-la, é enfrentando aquilo que você gostaria de ignorar. As emoções são a linguagem do corpo e da alma falando ao mesmo tempo. Aprender essa linguagem é um dos caminhos mais poderosos para uma vida autêntica. Aquela em que você não vive reagindo ao mundo, mas criando sua própria resposta a ele. Não rejeite suas emoções. Ouça-as. Não lute contra elas.
Aprenda com elas. Porque é na profundidade desse diálogo interno que nasce a verdadeira sabedoria. Talvez, até aqui, você tenha ouvido a palavra apatia e pensado em frieza, em alguém sem sentimentos. Mas no coração do estoicismo, apatia não significa ausência de emoções. Significa algo radicalmente diferente. É a escolha consciente sobre quais emoções merecem sua atenção e quais você deixará passar. Não é não sentir, é não ser escravizado pelo que se sente. O estoico é seletivo. Ele entende que cada emoção é como um oponente potencial no ringue da vida. Algumas batalhas valem o esforço, outras não. A verdadeira força está em saber discernir. Você se irrita com um comentário aleatório nas redes sociais? Isso vale sua energia? Ou é apenas mais um combate desnecessário que drena sua paz? Por outro lado, você se sente incomodado com uma injustiça que vê e sente vontade de agir? Essa é uma batalha que pode transformar algo real, dentro e fora de você. Essa é a essência da apatia estoica, a liberdade de escolher, o poder de não ser levado por qualquer onda emocional, de manter sua atenção onde ela realmente importa. Quer praticar isso? Observe ao longo do dia quais emoções impulsionam suas ações. Quais fazem você sair do eixo, reagir de maneira que depois se arrepende. Dê nome a essas emoções. E então, pergunte a si mesmo: essa emoção merece espaço dentro de mim? Visualize um interruptor em sua mente. Você pode ligá-lo ou deixá-lo desligado. Pode iluminar aquela emoção ou deixá-la na escuridão. A escolha é sua. Isso não te tornará insensível. Pelo contrário, vai tornar você ainda mais conectado às emoções que realmente importam. Vai fazer com que você se comprometa mais profundamente com tudo aquilo que tem valor. As pequenas tribulações do dia a dia, aquelas que costumavam te derrubar, perderão o poder. Você não vai mais se sentir refém do acaso ou das ações dos outros. Vai perceber que não precisa mais reagir como antes, porque agora existe um filtro entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. A apatia, no estoicismo, é libertação. É a quebra das correntes das reações automáticas. É o nascimento da escolha consciente. E dentro dessa escolha mora uma força que ninguém pode tirar de você. É essa força que começamos a cultivar quando tomamos para nós a responsabilidade de sentir com inteligência, de viver com intenção, de não ser mais reféns das emoções, mas mestres delas. Cada emoção que você sente carrega uma mensagem. Não são simples reações químicas, nem meros ruídos da alma. São sinais, convites, convocações para que você pare, observe e mergulhe fundo em si mesmo. A frustração, por exemplo, pode estar apontando para um limite interno, um medo, uma crença, uma expectativa irreal. A alegria, por outro lado, pode revelar onde mora o seu verdadeiro propósito. A tristeza pode te mostrar o que você valoriza. E a raiva, quando bem compreendida, pode ser uma bússola apontando para algo que precisa mudar. Mas só é possível decifrar esses sinais quando você desacelera, quando você cria o hábito de observar, refletir e registrar. Sim, registrar. Escreva. Não para se prender ao passado, mas para aprender com ele. Sempre que uma emoção forte surgir, anote o que sentiu, o que desencadeou aquilo e como você reagiu. Depois, volte a esse registro com um olhar estoico. Pergunte-se: essa reação refletiu quem eu quero ser? Estava alinhada com meus valores ou apenas fui levado pela maré? Com o tempo, você começa a enxergar padrões, não apenas de comportamento, mas de pensamento, de crenças, de gatilhos invisíveis. E ao reconhecê-los, você ganha poder sobre eles. Você deixa de ser vítima das suas emoções e passa a ser mestre delas. Mas não se engane, esse trabalho exige coragem. Não a coragem heróica dos filmes, mas a coragem silenciosa de sentar-se consigo mesmo e encarar suas sombras, de ver a si mesmo como realmente é, sem filtros, sem desculpas. E aí está o ouro. A partir dessa verdade crua, você pode começar a se reconstruir, melhor, mais forte, mais inteiro. Agora, vamos falar de apatia,
um termo muitas vezes mal compreendido. No estoicismo, apatia não é ausência de emoções, não é indiferença, é domínio, é sabedoria, é a capacidade de escolher, com clareza, com calma, quais emoções você permitirá influenciar suas ações e quais você simplesmente deixará ir. É você quem decide o que merece entrar na sua mente. É você quem filtra o que merece sua energia. Pense assim: cada emoção que chega até você é como alguém batendo à sua porta. Raiva, medo, orgulho, culpa, inveja, desejo. Todos batem. Mas é você quem escolhe quem entra, quem senta na sala, quem fica de pé no corredor e quem nem ultrapassa o portão. A apatia estoica é o discernimento supremo. É o poder de decidir que nem todo sentimento merece eco dentro de você, que nem toda batalha emocional vale sua paz, que nem toda ofensa é um ataque, que nem todo incômodo precisa de resposta. Você pode, por exemplo, se irritar profundamente com um comentário bobo na internet. Mas por quê? Por que permitir que alguém que nem te conhece tire seu centro? Por que colocar sua paz nas mãos de um estranho? Em vez disso, olhe para essa emoção e questione: ela me engrandece ou me enfraquece? Me aproxima do que quero ser ou me afasta? A verdadeira força não está em reagir, está em escolher. Escolher quando vale a pena lutar, quando vale a pena calar, quando vale a pena sentir e quando vale a pena deixar passar. Isso é liberdade emocional, isso é soberania sobre si mesmo, isso é o estoicismo em ação. E aqui está o ponto de ruptura, o boom. A maioria das pessoas vive como escrava de suas emoções. Vivem presas em um ciclo de reação automática, como marionetes puxadas por cordas invisíveis. Um olhar torto, uma crítica, um contratempo. E pronto, estão fora de si. Mas você não. Você está despertando. Está vendo o jogo por trás do jogo. Está entendendo que sentir não é o problema. O problema é quando você sente sem consciência, reage sem escolha, vive sem direção. Agora você tem a bússola. Agora você entende, as emoções são visitantes, não donos da casa, e a chave sempre esteve nas suas mãos.